Bom dia, paz do Senhor. Essa é a nossa manhã com palavra. Eu sou a missionária Evailza Marques e é muito bom saber que você está aqui junto comigo para nos alegrar na presença do Senhor e sermos alimentados a cada instante com esta palavra maravilhosa, a Bíblia Sagrada. Olha só, nós estamos na primeira semana de março e março é o mês onde nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março. E aí eu fiquei conversando com Deus e meditando na palavra e me alegra muito em entender e ver que Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele deu muito valor às mulheres. Olha bem, e aí eu fiquei meditando, nós já temos aqui no canal alguns vídeos falando sobre mulheres da Bíblia. Nós terminamos no mês de fevereiro a leitura da primeira epístola do apóstolo João, que é o apóstolo do amor. E as mulheres amam muito, receberam de Deus o privilégio, o dom da maternidade, de serem mães. Mas eu quero falar hoje sobre uma mulher da Bíblia. Mas eu quero dizer para você que é homem também, que esse vídeo é importante para você, porque eu tenho certeza que você também veio de uma mulher. Você tem uma mãe e a sua mãe é preciosa para você. Mas olha só, a Bíblia Sagrada, ela está cheia de relatos de mulheres no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Aqui no canal já tem alguns vídeos. Nós temos exatamente, eu até anotei aqui, 11 vídeos falando sobre mulheres. Nós temos no canal aqui, nós temos falando sobre a mulher sábia de Provérbios, falando sobre Ana, sobre Esther, sobre a Sunamita, sobre Débora, sobre Lídia, Febe, Noemi, Ruth e Orfa, Ulda, Joquebede e Abigail. São vídeos que nós já temos aqui no canal. E eu te convido a voltar e procurar e ouvir. É uma palavra maravilhosa, mas hoje eu quero meditar com você e pedir que você já, se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, é muito bom. E não esquece de deixar o seu gostei, que é precioso para que o YouTube entenda que vai indicar esse vídeo para mais alguém. E se você tiver um comentário, também você pode deixar nos comentários do vídeo, tá bom assim? Então vamos lá. Eu quero pedir a você, se você puder, abra a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Logo após os Evangelhos, vem o livro de Atos dos Apóstolos. E eu te convido a ler junto comigo agora Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número... O versículo que nós vamos nos basear hoje é o número 38. Mas nós vamos ler a partir do versículo 36, tá bom assim? Vamos lá, diz assim: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E, depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela
abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Olha, nós lemos até o versículo 41 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 36. E aí, nós encontramos aqui nesse texto o relato de um verdadeiro milagre. Nós encontramos nesse texto a história de uma mulher, mas não era uma mulher só por ser uma mulher. A Bíblia fala que ela era discípula. E isso é interessante. Esse nome Dorcas, no grego, ele significa gazela. Olha só. E é traduzido para o grego pelo nome de Tabita, ou Tabita. E a gente vai ver aqui que ela vivia onde? Onde era o lugar que Dorcas vivia? Ela vivia em Jope. E ela era uma discípula de Jesus. E isso talvez soe estranho, uma discípula de Jesus, não é? Nós temos muitas vezes embates de pessoas dizendo, porque mulher não pode ser isso, mulher não pode ser aquilo, mulher pode ser tudo aquilo que o Senhor preparou para ela, certo? Se o Senhor te escolheu para servi-lo, sirva ao Senhor. Se o Senhor te escolheu para ser cantora, cante louvores ao Senhor. Se o Senhor te escolheu para ser ajudadora, seja ajudadora. Mas o maior presente que nós recebemos é sermos chamadas filhas de Deus. E isso é maravilhoso. Mas aqui nesse livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 16, nós estamos falando sobre uma mulher chamada Dorcas. Mas não, ela não era uma mulher sem destaque. A Bíblia diz que ela é uma discípula. E interessante que o que chama a atenção na história dessa mulher é que ela era uma mulher que zelava pelas outras mulheres. Ela cuidava dessas outras mulheres. Ela tomava o seu tempo para ajudar pessoas que não tinham com que se vestir, não tinham comida. Ela era uma verdadeira ajudadora. Ela cuidava, e que coisa maravilhosa é você ter para dividir, para compartilhar com as pessoas. Por isso que hoje o Senhor nos trouxe aqui nessa semana para falar um pouco do valor que temos nós como mulheres. E se alguém te disse que você não tem valor, faça ouvido moco, como se fala. Faça de ouvido surdo, não escute, não dê atenção. Sabe por quê? Porque você tem valor, você é preciosa na presença de Deus e você é preciosa como mulher, como joia preciosa colocada nesse mundo. E todas nós mulheres temos uma missão. E eu quero dizer para você, homem, que você é privilegiado de conhecer uma mulher, de ter uma mulher, de ter vindo do ventre de uma mulher. Isso é presente de Deus para a sua vida. E aí, o que é que nós encontramos aqui? Que Dorcas, ela não era só uma discípula. Ela era uma discípula generosa. Dorcas, já falei, significa gazela. Antílope, o que é gazela? É um antílope pequeno, eu achei aqui, gracioso e rápido, conhecido por seus olhos brilhantes. Que coisa maravilhosa! Agora imagina só, se esse nome Dorcas significa gazela, e diz tudo isso, que a gazela é um antílope pequeno, gracioso e rápido. Olha o que é que Dorcas fazia. Dorcas, ela cuidava, ela era uma mulher generosa. Então, olha só, e diz o quê? Que a gazela tem os olhos brilhantes. Quando os nossos olhos brilham, é porque nós estamos felizes com alguma coisa. E eu quero te dizer, se você hoje ainda não teve a oportunidade de, ao levantar-se, se olhar no espelho, faça isso hoje. Olhe-se no espelho, você mulher, você homem, você criança, você que está ouvindo esse devocional, essa manhã com palavra, você que está ouvindo agora,
Faça isso, se olhe no espelho e verifique a alegria que há no seu coração e quanto os seus olhos estão brilhando. Isso é a presença de Deus na sua vida. Olha só, e aí diz aqui, ó, Dorcas no grego ou Tabita no hebraico ou aramaico. Olha o que diz, recebeu o nome acertado. Sabe por que deram a ela um nome acertado? Porque Dorcas, helenita ou judia, Dorcas era helenita ou judia. Ela morava entre os gregos e o interessante é que essa mulher chamada Dorcas, ela falava a língua grega. Então ela tinha interesse em estar naquele lugar onde não era de nascimento dela, mas ela aprendeu a língua daquele lugar para ter mais facilidade para se comunicar. E quantos de nós, quando nós viajamos, a gente quer saber como é que aquele pessoal fala? Tem gente que sabe inglês, grego, aramaico, hebraico, espanhol, fala italiano. Isso é maravilhoso e isso nos dá a alegria de saber que esta mulher, ela, apesar de ser judia, ela falava grego, ela morava entre os gregos e falava a língua grega. E essa mulher, ela, interessante, ela já nasceu cristã? Não, ela se tornou cristã. E isso é maravilhoso saber que o Evangelho de Cristo alcançou essa mulher, a ponto dela ser conhecida como discípula. Ela tornou-se cristã. Olha só, o autor desse livro de Atos é Lucas, o amigo de Paulo, o médico. E Lucas a chama de discípula. Cristã, a primeira e única vez em que esse título é usado no Novo Testamento para descrever uma mulher. Olhe que preciosidade nós temos. Uma mulher. Nós estamos na Semana da Mulher, não é? O Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E nós estamos nessa semana linda. E o Senhor nos dá esse presente hoje. Olha só. E aí, nós encontramos que Lucas chama de discípula cristã. A primeira e única vez que nós encontramos uma mulher sendo chamada de discípula. Isso é precioso. Mas onde Dorcas morava? Dorcas morava em Jope, que era uma bonita cidade situada na costa do mar Mediterrâneo, cerca de 56 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Então tá aqui o lugar onde esta mulher morava. Por que é precioso saber disso? Onde você mora? Você tem um endereço, eu tenho um endereço. E eu tenho um lugar onde eu moro, onde muitas vezes nós recebemos pessoas em casa. Nós encontramos pessoas que dizem que nos conhecem. E muitas vezes nós recebemos pessoas para almoçar na nossa casa, para hospedar-se na nossa casa. Isso é precioso. E Dorcas tinha um dom da generosidade. E isso é maravilhoso. A palavra de Deus nos ensina isso, a sermos generosos com os nossos irmãos e com os necessitados. Olha bem, Dorcas, ela amava o Senhor. Isso é precioso. O que é que acontece? Com aqueles olhos brilhantes de Dorcas, ela enxergava a necessidade dos irmãos. E ela cuidava daquelas mulheres que eram viúvas, que tinham necessidade. Dorcas, ela era uma mulher bondosa. E nós temos muito que aprender com a história dessa mulher. Olha bem, ela tinha as mãos hábeis. Ela fazia o quê? Ela fazia roupas para aquelas mulheres que necessitavam. Ela costurava. E não costurava de qualquer maneira. Diz que ela costurava belas roupas. Olha o que diz Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31, o versículo 13, diz assim. Provérbios 31 vai falar, sabe do quê? Olha o que é que diz aqui no versículo 13. Busca lã e linho. Isso fala da mulher virtuosa. Provérbios 31, 13. Busca lã e linho e de bom grado
trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Essa era Dorcas. Ela com as suas mãos, ela fazia túnicas e fazia muito bem. E ela distribuía, ela não vendia, ela distribuía com a generosidade que vinha do coração dela, essas túnicas, às viúvas e às crianças da cidade. Olha que maravilhoso isso, o cuidado dessa mulher. Como esta mulher possuía um coração bondoso. E isso nos ensina e nos alegra. E nos anima a ser muito mais bondosas e termos a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Que só o amor de Deus na nossa vida é que nos faz mulheres bondosas, generosas para os necessitados. Ah, irmã, mas eu não posso fazer isso. As pessoas querem se aproveitar de mim. Não se está dizendo isso. Não é você se deixar levar. É quando eu ouvi um pastor dizer assim, eu só faço quando o Senhor me manda fazer. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque você não se deixa levar por pessoas interesseiras, envia a sua presença só porque você tem algo para dar para ela. Mas ore ao Senhor, busque ao Senhor. Você acha que Dorcas não fazia isso? Dorcas era uma cristã, era generosa, ela servia a Deus e ela era uma mulher tão bondosa e de bom testemunho que Lucas, o escritor do livro de Atos, chama ela de discípula cristã. E é a primeira e única vez que nós encontramos esta colocação na vida de uma mulher. E isso é maravilhoso. E diz que quem residia em Jope amavam Dorcas. Então, essa mulher não era só uma mulher que fazia túnica, ela era uma mulher que cuidava, que tinha a educação, finesse, era uma mulher amorosa, certamente era uma mulher sorridente, era uma mulher que dava palavras maravilhosas para as pessoas que iam em busca dela. E olha só, ela era amada pelas suas obras de caridades humildes, bondosas e contínua. Era uma coisa que ela fazia continuamente na vida dela. E aí aconteceu uma coisa. Você já ficou doente alguma vez e esperou que alguém te desse pelo menos um telefonema para perguntar por que você sumiu? Já? Alguém te ligou? Alguém foi te visitar? Se não foi, você ficou entristecida, não foi? Mas olha só, Dorcas, quando ela adoece, ela morre. Agora imagine a situação daquelas mulheres que eram auxiliadas por ela, ajudadas por ela e que tinham uma amizade sincera por esta mulher, pelo seu bom testemunho. Elas ficaram tristes e o texto que nós lemos diz que elas cuidaram, prepararam o corpo para o sepultamento, mas aconteceu um negócio interessante. Olha o que aconteceu, o texto que nós lemos. Nós lemos que no capítulo de número 9, a partir do versículo 32 de Atos, nós lemos essa história, que diz que o 36 diz, havia em Jope uma discípula. Nós estamos falando dessa discípula chamada Dorcas, certo? E aí, diz assim, ó, e aconteceu naqueles dias que ela ficou doente e morreu. E aí o pessoal aprontaram o corpo, depositaram no cenáculo, tudo bonitinho. Mas lembra que Lida era perto de Jope? E sabe quem estava lá? Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões dizer, vem cá, e que não se demore. E ele vai. E quando chega lá, ele encontra uma cena triste, ele encontra um corpo, ele encontra viúvas chorando e pedindo a ele. Olha o versículo 39. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodearam. Foram clamar, foram buscar socorro. Chorando e mostrando as túnicas, elas mostravam, elas diziam, ela morreu e olha que coisa boa, ela era uma pessoa muito boa. E isso ia fazer com que ela ressuscitasse? Não, mas Deus ouviu o clamor daquelas mulheres. A satisfação que ela tinha de ter aquela mulher viva não era só pelas túnicas, era pelo amor, pelo cuidado, pelo valor que aquela mulher tinha naquele lugar. E olha o que diz,
O versículo 40, mas Pedro, fazendo-as sair a todas, ele faz uma coisa. Ele tira as pessoas que estão fazendo aquele clamor todo. Agora era uma hora dele, o defunto e Deus. E aí diz assim, mas Pedro, versículo 40 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos falando sobre Dorcas, a discípula. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos. Ele se ajoelha e ele ora. E voltando-se para o corpo, disse, ele ajoelha, pede a Deus e ele, com muita fé, ele não ia fazer o milagre, era o Deus que ele estava pedindo. Você quer um milagre? Peça ao Deus que pode fazer. Hoje é dia de milagre na nossa vida, louvado seja Deus. Olha só, e aí diz aqui, ó, e voltando-se para o corpo, ela não se volta para Tabita, para Dorcas. Ele se volta para o corpo que está ali. Ela não está mais ali, só está o corpo. Mas há um Deus que ressuscita, que está ali. E ele diz, Tabita, levanta-te. E aí acontece uma coisa. Olha o que diz. E ela abriu os olhos. Ela levantou? Não. Ela primeiro abriu os olhos. Por quê? Porque ela escutou a voz de Deus dizendo, ei, está na hora de você voltar. Estão precisando de você lá. Olha só. E ela abriu os olhos. E quem ela vê? Ela vê Jesus? Não. Ela vê Pedro. Quando ela vê Pedro, ela se senta. O milagre está realizado. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Quantas vezes você já orou e Deus fez milagre na sua vida? Deus realizou milagre através de você para uma outra pessoa. Isso é maravilhoso, isso é precioso para a nossa vida. E aí diz aqui, e ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. E aí Pedro faz o quê? Vai conversar agora, não mais com o corpo, não mais com a defunta, ela não vai conversar com o defunto, ele vai conversar com a mulher que está viva, olhando para ele, e levantou-se. E ele, dando-lhe a mão, Pedro estende a mão para ela. A levantou e chamando os santos e as viúvas, e aí ele chama todo mundo, agora vem cá, que eu tenho um presente para você. Olha só, apresentou Dorcas viva. Imagine só a festa que foi nesse dia. Então, é motivo de muita alegria hoje estar aqui falando sobre uma mulher que foi chamada discípula de Jesus. Quem é você, então? Você é serva de Deus, eu sou serva de Deus, sou criatura de Deus, sou amada por Deus, sou uma mulher. Deus me fez mulher. E eu louvo a Deus por esse presente. E eu quero já começar. Nós vamos ter essa semana vídeos falando de mulheres. E eu te convido, homens, para assistir também. Ah, mas mulher é tudo igual. Mulher não é tudo igual, não. Mulher, cada uma é uma na presença de Deus. Então que você, mulher, tome o exemplo de Dorcas. Seja generosa. Tenha os seus olhos brilhantes, porque você tem a presença de Deus na sua vida. Essa mulher, ela foi uma mulher que serviu a Deus, conheceu a Deus, uma mulher generosa, uma mulher que tinha seus olhos brilhantes, uma mulher que fazia questão de ajudar. E quando ela precisou, houve quem clamasse por ela. E Deus manda um homem para orar por ele. Podia ter mandado uma mulher, podia, mas no momento era Pedro que estava ali, sendo canal de bênção para a vida daquela mulher. Louvado seja Deus. Então, creia no Senhor Jesus Cristo. Ele está com você e você é preciosa às vistas do Senhor e na presença de Deus. Se ame. Quando você se amar, você vai amar o seu irmão. Beijo no seu coração, que o Senhor continue te abençoando. Parabéns, mulher, parabéns, homens, parabéns a todos nós que estamos aqui para falar da palavra de Deus e aprender com a palavra de Deus, com os exemplos. Não esqueça, hoje nós falamos em Atos capítulo 9, a partir do versículo 36, nós fomos até ao versículo 41, e nós falamos sobre Dorcas, a discípula de Jesus.
Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Não esquece, compartilhe esse vídeo com mais alguém, deixa seu like, comente, é muito bom estar com você aqui. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.